Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos falar, de uma forma um pouco resumida, sobre medo de espíritos. Você tem medo de espíritos? Eu vou confessar que às vezes eu tenho um pouquinho. E vamos falar então um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que é muito importante é que o conhecimento, se não tira o nosso medo, nos permite pensar melhor, agir melhor, reagir melhor com relação a esses medos. Se nós pensemos, por exemplo, quantas pessoas, e eu sou uma delas, que morre de pavor de voar de avião. Só que, se a gente não conhece nada, absolutamente nada sobre aviação, você pensa que você está dentro de uma lata de sardinha que pode cair a qualquer momento. Quando nós passamos, porém, a conhecer, a compreender, por exemplo, tem um canal que eu comecei a assistir, que é o Aviões e Músicas, onde o Lito, ele ensina muito sobre aviação, ele fala sobre as diversas características de segurança, os diversos dispositivos, que mesmo se todos os motores do avião pararem de funcionar, ele não cai igual uma pedra, que muitos aviões, muitos pilotos já conseguiram colocar o avião no chão, com todos os motores parados, né? Então isso traz muito mais segurança, ou seja, da próxima vez que eu subir no avião, na hora que começar a me dar medo, eu espero, em primeiro lugar, falar assim: eu não tenho que ter medo porque o que quer que aconteça será de acordo com a vontade de Deus. Isso deveria ser o primeiro ponto. O segundo é: calma, não é assim, isso aqui não vai cair, não vai explodir, não é assim que as coisas acontecem, tem muitas camadas de segurança, então viaje em paz. Estou falando isso para associar com relação ao Espiritismo. O conhecimento do Espiritismo nos permite ter muito mais controle sobre essas sensações de medo. E aqui vai um alerta. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, a buscar o nosso equilíbrio, a fazer as preces, pode ser que no início, irmãos do plano espiritual, que não queiram muito esse nosso progresso, esse nosso bom caminhar, comecem a fazer diversas coisas para que nós nos afastemos desse caminho. É muito importante nesse momento, com o auxílio da prece, da oração, mas também do conhecimento que o Espiritismo nos fornece, que nós possamos aprender a segurar esse medo. E eu comecei dizendo no vídeo que às vezes eu tenho esse medo. Sim, porque às vezes eu acordo, por exemplo, durante a noite sentindo alguma coisa, algum incômodo. Esse tipo de incômodo vem normalmente de uma invigilância nossa, de um desequilíbrio que nos faz viver alguns dias em que acabam se associando a nós irmãos não tão felizes assim, não tão bondosos assim, e que podem, durante a noite, enquanto estamos dormindo, nos submeter a alguns acontecimentos menos agradáveis. Muitas vezes esses acontecimentos repercutem através de sonhos e nós acordamos sentindo a presença, deles e nós ficamos por um certo tempo com medo. É muito importante nesse momento que por que eu estou sentindo medo? Eu não tenho que ter medo. Eu vou sentar aqui com calma, fazer uma prece, pedir por esse irmão, não que ele seja afastado, que ele seja expulso, não é isso, mas que ele seja iluminado. E que, se Deus permitir que ele fique ao seu redor, que ele possa te servir, ou me servir, de aprendizado, na busca do equilíbrio, para que eu me corrija e não fique acessível a esses tipos de acontecimentos. Outra coisa que também às vezes dá medo são os possíveis efeitos físicos. Tem pessoas que veem, tem pessoas que ouvem, às vezes tem coisas que acontecem no lar, Não é qualquer coisa, não é porque uma coisa caiu que é espírito, mas às vezes acontecem. Eu acho que o principal que dá um pouco mais de medo é quando você vê alguma coisa. Dependendo da mediunidade da pessoa, essa visão pode ser um pouco mais aflorada, mais frequente e nem sempre tão agradável. Ou seja, pode aparecer para ela espíritos que não estejam numa condição muito boa, que de repente podem ter sido acidentados. Mas então, como que eu devo agir se eu vi isso? Eu devo ficar com medo e pedir, pelo amor de Deus, que leve isso daqui porque eu fico apavorado? Ou pensar, peraí,
Eu já sei do que se trata. É difícil de ver? Às vezes causa um pavor assim? Causa. Mas espera aí, são irmãos que estão precisando de ajuda. Assim como esses irmãos que às vezes se aproximam de nós e nós sentimos essas repercussões menos boas, a gente fica um pouco incomodado, às vezes se sentindo pesado, angustiado, a gente precisa aprender a lidar com isso e ter esse afastamento, essa calma de pensamento para fornecer para eles algo melhor. Em vez de pedir que eles sejam removidos, levados embora, fazer uma prece, pedir ajuda. E muitas vezes essa situação dura dias, principalmente neste momento em que nós estamos passando. O clima do globo está bastante carregado, tem muito sofrimento, muita dificuldade. Então esse tipo de acontecimento vai se tornar cada dia maior, mais frequente, muitas vezes para nos provar em nossa fé, muitas vezes para nos incitar a seguir o bom caminho. Mas é muito importante que busquemos essa consolação da doutrina espírita para que nós tenhamos essa fé raciocinada, essa fortaleza em nós, que mesmo que passe alguns dias, mas que nós estejamos sempre lutando e não nos deixando levar pelas situações de medo, de complicações e por conta disso nos afastando do que é bom. Muitos irmãos, infelizmente, acabam agindo da seguinte forma: eu tive medo porque eu comecei a rezar e eu comecei a ouvir vozes, ou eu vi alguma coisa, ou as coisas na minha casa começaram a cair e eu fiquei apavorado, então eu não vou mais rezar. Se você fizer isso, você está atendendo aos desejos deles. Você está atendendo aos propósitos deles, que é justamente fazer que você pare. Não pare. Se você às vezes vai ajudar uma pessoa que está passando por dificuldades, principalmente dificuldades morais, espirituais, depressão, isso já aconteceu comigo, você vai naquele lar, você tenta conversar com as pessoas e se você não estiver vigilante, mas a culpa é nossa quando nós fazemos isso, a gente acaba tendo um revés. Esse irmão espiritual, que pode ser que esteja ali causando um processo obsessivo, pode olhar e falar: opa, aqui não, deixa eu com o meu obsidiado aqui. Ah não, eu vou dar um jeito nisso aí, eu vou assustar ele, eu vou criar algumas dificuldades aí para ele cair e ficar longe daqui. Não, persevere, lembre-se, até o Cristo foi perseguido e teve aquele episódio onde na beira de um precipício a população daquele lugar quase o quis jogar da beira do precipício. Ele, é claro, foi uma situação grande, mas ele era um espírito grandioso e nessa situação ele escolheu que seria melhor dominar aquilo. Então ele dominou aquela população, aquele povo que estava ali e eles não fizeram aquilo. Nós não temos essa condição, por isso nós temos que tomar cuidado onde nós nos metemos. Não querer achar que nós somos super-heróis, tá? A gente tem que contar com uma boa espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é que, imagina se Jesus depois disso falasse: ai meu Deus, eu tô com muito medo, eu não quero morrer, eu não quero ter esses acontecimentos na minha vida, que angústia, eu vou me fechar aqui na minha caverna e não vou fazer mais nada. Se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso, não é verdade? Então, pense nisso, busque dentro de si essa força, essa fortaleza e na hora que o medo estiver muito forte, se tiverem acontecimentos físicos, calma, meu irmão, fale com esse irmão: meu irmão, não adianta querer me assustar, eu estou sentindo esses efeitos, mas eu não vou me apavorar. Você está passando por dificuldades, eu também estou passando por dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu não estou aqui para querer te ensinar nada, para querer te expulsar, para querer fazer qualquer mal para você. Eu estou tentando, de repente, ajudar alguém que está passando por dificuldades, ou eu estou tentando, com a ajuda de Jesus, sair dessas dificuldades em que eu estou. Não pense mal de mim. Se você não se associa, não quer, tudo bem, eu não vou te obrigar a ficar aqui comigo ouvindo uma prece.
mas eu vou fazer uma prece agora. Entende? Tem que haver essa conversa, uma conversa franca, não orgulhosa, com muita calma, com muita paciência, mas tem que haver essa conversa, mesmo que mental. E persista. E depois que persistir, não pare mais, faça suas preces antes de dormir, depois de acordar, logo depois de acordar, antes de começar o dia, e ao longo do dia, em todos os momentos que estiver difícil, faça suas preces, não só por você, mas por todos os irmãos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados, que estão sofrendo muito e que estão buscando ardentemente pequenas luzinhas em meio a esse nevoeiro trevoso que está instalado na Terra neste momento. Mas não pense que nós estamos sozinhos nessa empreitada. Ao nosso redor estão espíritos muito superiores, muito benevolentes, nos intuindo, nos desejando o bem e procurando também avidamente pessoas e ambientes de prece, de oração, de cristianismo vivido dentro de nós, para que possam ter as suas bases, os seus lugares de apoio a toda essa espiritualidade que está ao nosso redor. Pense nisso, persevere, e essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos ilumine a todos, não percamos nunca a fé, a esperança e o propósito de fazer o bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.